Olá, meus amigos concurseiros e concurseiras, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Johnny Kennedy, do curso Fátima Soares. E eu estou gravando esse videozinho curto para vocês, galera, para a gente comentar sobre a prova de estatística da Polícia Militar de Minas Gerais de 2022. Provinha essa que foi realizada no último domingo. E estamos aqui para fazer a resolução comentada, bater um papinho sobre como essas questões vieram, como seria a resolução. A gente tem um tete a tete, beleza? Então vamos lá. Questão de número 37. Galera, antes de resolvê-la, eu gostaria já de deixar claro que essa questão provavelmente será anulada, porque esse cálculo de probabilidade é um conteúdo que não consta no edital. A gente já até preparou para os nossos alunos a justificativa, né, o recurso, passamos para eles e estamos aguardando a posição da banca, né, a posição do CRS, ok? Mas ainda que fosse uma questão que não está no edital, é uma questão bem bacana, beleza? Então vamos lê-la aqui e vamos resolver juntos para a gente ver como é que seria. Ela diz o seguinte: calcule a probabilidade de se obter soma 9 no lançamento simultâneo de dois dados usuais, 6 faces, numeradas de 1 a 6, e não viciados, em que o resultado do lançamento foi um número ímpar e um número par. Pessoal, tome muito cuidado com essa questão, porque essa questão aqui não é bem simplesinha, não. Ela, na verdade, é uma probabilidade condicional. Observem aqui que no finalzinho da pergunta, né, ele já deixa claro para vocês, ele te dá essa informação de que após lançar esses dois dados, você já sabe que um dos dados saiu um número ímpar e que o outro dado saiu um número par. Então, na verdade, você não tem mais todo aquele espaço amostral de todas as possíveis combinações de dois dados. Você tem que saber que um deles já saiu ímpar, o outro saiu par. Então, como é que seria a resolução dessa questão? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que o dado 1, vou chamar um dos dados de dado 1, e vou falar que ele foi o que saiu um resultado ímpar. E que o dado 2 é o que saiu um resultado par. Pensando nisso, eu montei essa tabelinha aqui para vocês de casos possíveis. Só que não estou falando que todas as combinações possíveis fossem essas aí não, beleza? O que eu estou querendo passar aqui nessa tabela é o seguinte. O dado 1, a possibilidade de resultado para ele seria 1, 3 e 5, ou seja, 3 possibilidades de resultado. Enquanto o dado 2, suas possibilidades de resultado seriam 2, 4 e 6, ou seja, também 3 possibilidades. Porém, a gente sabe que esses dois dados podem combinar entre si, beleza? Então, 3 possibilidades de um dado com 3 possibilidades do outro, a gente tem um total de 9 possibilidades de combinações, beleza? Então, os nossos casos possíveis são 9 casos. Agora que a gente já sabe nosso espaço amostral, a gente já conhece todas as possibilidades de resultados, uma vez que um dado vai sair um número ímpar e o outro dado vai sair um número par, agora a gente tem que avaliar dentre esses 9 casos possíveis, quais deles seriam os nossos casos favoráveis, quais deles daria soma igual a 9. Entendido? Então, eu montei aqui também mais uma tabelinha para vocês. Os nossos casos favoráveis da soma dar 9 seria quando o dado 1 dá o número 3 e o dado 2 dá o número 6, que aí nós temos soma 9, ou então quando o dado 1 dá 5 e o dado 2 dá 4, também somando 9. Sendo assim, a gente tem duas possibilidades. Portanto, se a gente montar aqui o cálculo da probabilidade, lembrando que para calcular a probabilidade nós precisamos pegar simplesmente a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos totais, todos os casos possíveis, nós temos aqui então que seria 2 casos favoráveis dividido por 9 casos possíveis, ok? Portanto, alternativa letra B. Entendido? Muito bom. Então vamos para a próxima já. Questão de número 38. Mais uma vez, infelizmente, essa questão também traz o cálculo de probabilidade. Portanto, outra questãozinha que nós colocamos lá para tentar anulá-la, beleza? Uma vez que não tem no edital
da prova o cálculo de probabilidade. Mas também vamos ler a questão aqui e interpretá-la, beleza? Vamos lá, a questão 38 diz o seguinte: o acerto em provas de tiro é um requisito essencial para que um policial militar obtenha o porte de arma de fogo e possa exercer com segurança suas atividades de policiamento ostensivo. A tabela a seguir apresenta a distribuição das probabilidades para o número de tiros certos em 10 disparos, realizados por discentes de duas turmas, primeiro pelotão e segundo pelotão, do curso de formação de soldados da 28ª RPM. Então, turma, é o seguinte, ele passou para vocês uma tabela aí de frequência em que a frequência, na verdade, é a probabilidade de acertar aqueles valores, beleza? Então, na primeira coluna aí, nós temos o número de tiros certos, que na primeira classe nós temos 0 a 2, em que o 0 está incluso, mas o 2 não. Então, na verdade, essa primeira classe seria errou todos os tiros, ou seja, 0 tiros certos, ou acertou apenas um tiro. E aí, na segunda coluna, nós temos a probabilidade do primeiro pelotão, de você escolher alguém do primeiro pelotão que teve essa quantidade de acertos. Na terceira coluna, do segundo pelotão, quantidade que teve essa quantidade de acertos, beleza? E na última coluna, na quarta coluna, nós temos o total. A probabilidade de você selecionar qualquer aluno do CFSD que tivesse esse número de acertos. E assim segue relação, beleza? Então vamos lá. Supondo que um aluno foi escolhido aleatoriamente nessas turmas, analise as assertivas a seguir e assinale V as verdadeiras e com F as falsas. Galera, eu não vou ler tudo aí não, porque eu separei para vocês assertiva a assertiva, junto com a tabelinha para a gente analisar juntos, ok? Então vamos lá. Primeira assertiva aí diz o seguinte: a probabilidade de o aluno escolhido ter realizado menos de 4 acertos é 0,14. Espera aí, vamos lá. O que significa ter realizado menos de 4 acertos? Menos de 4 acertos significa que ele realizou 0 acertos, 1, 2 ou 3 acertos. Portanto, ele faria parte da primeira ou da segunda classe de valores aí, ó, entre 0 e 2 e depois entre 2 e 4, não chegando ao 4, beleza? Então, como eu quero a probabilidade de escolher um aluno aleatoriamente que faça parte da primeira classe ou da segunda classe, nós temos aqui que para fazer parte da primeira classe seria 0,03 a probabilidade, e para fazer parte da segunda classe seria 0,11 na quarta coluna. Portanto, se eu somar essas duas probabilidades, eu tenho sim que é 0,14 a probabilidade, a possibilidade da gente escolher um aluno aleatoriamente e ele ter obtido essas notas. Entendido? Então, essa afirmativa, essa assertiva é verdadeira. Vamos para a próxima. Se o aluno escolhido é do segundo pelotão, a probabilidade de ele ter acertado no mínimo 6 tiros é 0,36? Vejamos. Observação nessa assertiva, hein? Porque primeiro vamos pensar o seguinte. Ele afirmou que o aluno é do segundo pelotão. Isso foi uma afirmativa. Isso não foi uma hipótese. Beleza? Se o aluno escolhido é do segundo pelotão. Então, isso aqui, galera, é uma probabilidade condicional, porque você já sabe que ele faz parte do segundo pelotão. Então, isso aqui é um cuidado que vocês têm que tomar. Agora sim, a gente tem que... Ele falou que a probabilidade dele ter acertado no mínimo 6 tiros. No mínimo 6 significa que ele pode ter acertado 6, 7, 8, 9 ou 10 tiros, correto? Então, nós temos aqui essas três classes, a quarta, a quinta e a sexta classe, que a gente tem que observar. Então, verificando isso para o segundo pelotão, nós temos aí que para 6 tiros, entre 6 e 8 seria 0,13, entre 8 e 10, 0,19, e 10 tiros seria 0,04. Se nós somarmos essas probabilidades, dá 0,36.
Aí o aluno já chega, não, então é verdadeira, não é? Aí é que tem a pegadinha, porque, na verdade, seria 0,36 se você não tivesse a condição de ele ser necessariamente do segundo pelotão. Isso aí seria 0,36 se fosse o quê? Se ele te perguntasse qual a chance dele ter tirado mais de 6 tiros e pertencer ao segundo pelotão. Mas ele já afirmou que pertence. Portanto, a gente tem que pegar esse valor e dividir pela probabilidade do aluno ser do segundo pelotão, ou seja, dividir por 0,53. Então, a probabilidade dá aproximadamente 0,68, ok? Porque probabilidade condicional é o quê? São os casos favoráveis dividido pelos casos totais. E os casos totais de ser do segundo pelotão seria 0,53. Bacana? Portanto, essa afirmativa é falsa. Vamos para a próxima. A probabilidade de o aluno escolhido ser do primeiro pelotão e ter acertado no máximo 6 tiros é 0,17. Galera, observem bem que essa daqui é exatamente aquele caso contrário que eu falei da anterior. Se a anterior tivesse sido escrita dessa maneira, a probabilidade de o aluno escolhido ser do segundo pelotão e ter acertado mais de 6 tiros, aí daria aquele valor lá de 0,36. Por quê? Porque ele estava pedindo que ele fosse do pelotão e tirasse aquela nota. Mas na anterior ele afirmou que ele era do pelotão, por isso que se tornou uma condicional. Aqui não, aqui ele só está falando que ele quer saber se o cara for e a nota que ele tirou, beleza? Então essa daqui seria simples mesmo. No entanto, o nosso problema aqui é outro, por causa do seguinte: se você observar, a probabilidade de o aluno escolhido ser do primeiro pelotão, beleza? E ter acertado no máximo 6. Acertar no máximo 6 tiros seria acertar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou o 6, ou seja, inclusive o 6. Então, se a gente fosse avaliar isso, a gente não encontraria uma classe ou várias classes que nos desse exatamente todas essas coisas. Porque nós temos aí as 3 primeiras classes que nos daria de 0 a 5 tiros. E o sexto tiro ele já participaria da quarta classe. Mas a quarta classe tem tanto 6 a 8, ou seja, 6 e 7. Então a gente fica aí já com esse problema de saber quantos seriam os que acertaram exatamente 6. Mas mesmo se você abdicasse, não pensasse nesses 6, levasse em consideração só as 3 primeiras classes, como se o cara tirasse no máximo 5, ainda a questão já estaria errada. Porque se você somar aí essas 3 primeiras classes, a probabilidade delas já daria 0,18. E o que ele estava falando era 0,17, ok? Ou seja, a afirmativa, essa assertiva, está totalmente falsa, ok? Portanto, a gente ficaria com verdadeiro, falso, falso. Alternativa, letra C. Ok, pessoal? Bora para a próxima. A questão de número 39 nos diz o seguinte: como força auxiliar e reserva do Exército e como responsável pelo policiamento rural no estado de Minas Gerais, a PMMG treina os discentes do curso de formação de soldados em provas de orientação no meio rural. Nesses treinamentos, as equipes recebem bússolas, cronômetros e mapas. E, a partir de um ponto inicial, elas precisam chegar a um local pré-estabelecido no mapa, ponto final, na hora exata marcada para a chegada, pois o atraso ou adiantamento no horário pode comprometer as operações policiais e ou militares em campo. Em uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão do curso de formação de soldados da 28ª Região de Polícia Militar foi dividido em 4 grupamentos, 4 equipes, com 6 discentes cada. Cada grupamento foi avaliado em 5 percursos, sendo que o melhor grupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores para cada percurso.
Sabendo que para a avaliação foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos 5 percursos e, tendo por base os dados estatísticos dos 4 grupamentos fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que representa o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Daí, turma, nós temos aí uma tabela com os 4 grupamentos, a média de cada um deles, a moda de cada um deles e o desvio padrão, tá ok? E aí, como é que a gente descobre qual deles apresentou o melhor resultado na avaliação? Ok? Então, vou fazer o seguinte, antes da gente realmente já fazer a questão, eu quero destacar 2 coisinhas aqui no texto. Primeiro, chegar na hora exata marcado para a chegada é importante, lembrando que atraso ou adiantamento no horário pode comprometer as operações policiais. Então, tem que chegar na hora certa e mais. Aqui embaixo está falando aqui, ó, o melhor grupamento é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores para cada percurso. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, eu preciso chegar na hora certa e o meu tempo tem que ser o mais próximo do tempo que os organizadores passaram. Então, isso significa regularidade. Eu preciso ter uma regularidade nos meus tempos, o mais próximo possível sempre dos tempos fornecidos pelos organizadores. Quando a gente verifica a média lá, todos eles tiveram a mesma média, exatamente a média, igualzinho o tempo passado pelos organizadores. Mas qual deles teve a maior regularidade? E aí, turma, eu lembro vocês o seguinte, maior regularidade implica menor dispersão, ou seja, maior regularidade significa meus dados estarem mais próximos uns dos outros. Então, a minha dispersão é menor. Então, se minha dispersão é menor, significa que o meu desvio padrão vai ser menor. Portanto, quando a gente volta aqui na tabela, uma vez que a média já é a mesma, mas eu estou mais preocupado, lembrem disso, eu estou mais preocupado com o quê? Não só em chegar exatamente no tempo, mas também que eu chegue nesse tempo com a menor variação possível, não é? Então, eu tenho que olhar quem? Aquele grupamento que teve o menor desvio padrão. E quem teve o menor desvio padrão nessa tabela foi o terceiro grupamento. Portanto, resultado aí é a letra B, terceiro grupamento, que foi o que teve a melhor avaliação. Entendido? Agora sim, a última, mas não menos importante. A última questão nos diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a distribuição percentual dos crimes e contravenções no 75º Batalhão de Polícia Militar. Aí, turma, temos aí um gráfico com distribuição percentual, hein? Percentual dos crimes e contravenções no 75º Batalhão. Nós temos aí, nesse gráfico, na verdade, seria um gráfico de dupla entrada, beleza? Em que nós temos tanto o tempo variando, quanto o tipo de crime variando. Então, é como se nós tivéssemos 4 gráficos em um. Nós poderíamos pensar em 4 gráficos temporais. O primeiro gráfico seria de 2000 a 2005, e aí nós temos a relação de todos esses 4 tipos de crime. Depois, 2005 a 2010, 2010 a 2015, 2015 a 2020, ok? Vamos lá. De acordo com os dados apresentados no gráfico, marque V para as assertivas verdadeiras e F, perdão aí pela essa intromissão aqui, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Depois, marque a alternativa correta na ordem de cima para baixo. Novamente, como é avaliar assertivas, galera, eu trouxe para vocês aqui cada uma delas juntamente com o gráfico. E o gráfico também eu já trouxe para vocês com a numeração em cada uma das colunas, tá? Porque vocês vão perceber que nem todas aí estava bem... Já estava dado, né, o valor de cada coluna. Mas, galera, é bem tranquilo, tá? Vocês vão observar aí que às vezes apareceu um 27, um 23, um número diferente, mas é só você dividir certinho ali
bem proporcional aí à escala, que vai dar certinho, beleza? Sem dúvida nisso aí. Mas então vamos lá. De 2000 a 2019, os crimes contra o patrimônio representaram, em média, 25% das infrações totais. Galera, coisas que vocês têm que prestar muita atenção aqui. Primeiro, foi dado aí, esses gráficos estão em percentual, ok? Ele não deu para a gente os valores absolutos, deu os valores percentuais em cada período de tempo, certo? Mas observem que, quando a gente fala de crime contra o patrimônio, todos esses períodos de tempo aí, em todos esses tempos, nós temos que a porcentagem que o crime contra patrimônio representa do todo é superior a 25%, correto? De 2000 a 2005 foi 35%, 2005 a 10 foi 30%, de 10 a 15, 29% e de 15 a 20, 26%. Então, galera, não precisa nem saber os valores exatos, mas é nítido que se todos os anos essa porcentagem foi superior a 25%, é óbvio que no final esse valor também vai ser superior, se você tirasse a média de todos eles, vai ser superior a 25, tá ok? Então, essa assertiva é falsa, beleza? Próxima. Nos primeiros 10 anos do estudo, as contravenções penais apresentaram decréscimo. Galera, aqui nós temos um problema nessa questão, que é o seguinte. Essa questão, ela até cabe recurso. Eu até passei para o pessoal também da coordenação do curso para passar para os alunos, que é o seguinte. Os dados aqui foram dados em distribuição percentual. Então, pode ter uma dupla interpretação aqui. Quando a gente fala que qualquer tipo desses crimes ou contravenções apresentaram acréscimo, decréscimo, isso daí deveria ter vindo mais claro que ele está perguntando em percentual. Teve um acréscimo pensando percentualmente. Por quê? Porque de acordo com esse gráfico, do jeito que foi dado, a gente não pode afirmar nada sobre número de casos absolutos. Então, não dá para afirmar nada sobre casos absolutos. Eu vou passar aqui por esta daqui, vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Vejam só, ele está perguntando se nos primeiros 10 anos do estudo as contravenções penais apresentaram decréscimo, ou seja, diminuíram. Primeiro, os primeiros 10 anos, perdão, não os últimos, os primeiros 10 anos foram de 2000 a 2010, que é isso daí que está destacado para vocês. Quando a gente pensa em contravenções penais, a gente observa aqui que ele passou de 23% a sua representatividade para 24% a sua representatividade, tá ok? Então, se eu pensar percentualmente, essa representatividade ela teve um aumento percentual. Ou seja, antes esse tipo de crime representava 23% de todos os tipos de crime e agora ele representa 24%. Então a representatividade dele aumentou e não diminuiu, o que tornaria a afirmativa falsa. No entanto, vale ressaltar que se a gente estivesse perguntando em número de casos absolutos, eu não posso afirmar nada. Não é porque a representatividade, o percentual, passou de 23 para 24 que significa que o número de crimes aumentou. Beleza? Por quê? Gente, para e pensa no seguinte. Suponhamos que de 2000 a 2005, o total de todos esses crimes e contravenções fossem 1000 casos. Beleza? Se fossem 1000 casos, nós sabemos que as contravenções penais aí em 2000 a 2005 seria de 230 contravenções penais, ok? Agora imagine que de 2005 a 2010 o total de crimes e contravenções fosse apenas 100 casos. Então, na verdade, as contravenções penais, que representa 24%, seria de apenas 24 crimes, 24 contravenções, certo? Então, observem que, mesmo a sua representatividade percentual tendo saído de 23 para 24, o número de crimes teria diminuído no valor absoluto, de 230 para só 24 casos. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Então, como a questão ela não deixou claro se ele estava perguntando percentual ou caso absoluto,
caberia sim a gente pedir a anulação dessa questão, tá ok? Mas, pensando, muito provavelmente o examinador ele queria que você avaliasse percentualmente, ele só não deixou claro isso. Então, ainda assim, independente dos tipos de interpretação dele, essa afirmativa seria falso. Se for percentual, é porque teve um aumento, e se não, se fosse em casos gerais, é porque a gente não pode afirmar nada disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa assertiva estaria falsa, porque se tem a possibilidade de ser o contrário, então ela está falsa. Beleza? Vamos para a próxima. Ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, as contravenções penais estão aumentando. Novamente, aquele mesmo probleminha que eu acabei de falar com vocês. Se fosse pensar em casos absolutos, nós não podemos afirmar nada. Portanto, a afirmativa já seria falsa. No entanto, se a gente estivesse avaliando esse crescimento ou redução em número percentual, a sua representatividade percentual, nós teríamos o seguinte. Observe aí, primeiro, crime contra o patrimônio. Gente, o crime contra o patrimônio ele está reduzindo de período a período a sua representatividade percentual, beleza? Ele passou aí de 35 no primeiro período para depois 30 no segundo, para depois 29 no terceiro e para 26 no quarto período de tempo aí, ok? Então, realmente ele reduz. Agora, os demais crimes, que é a nossa última coluna de cada período de tempo, ele aumenta o seu percentual, a sua representatividade percentual. Ele sai de 15 no primeiro para 21 no segundo, mantém 21 no terceiro e passa para 24 no quarto período, beleza? E as contravenções penais, elas realmente aumentaram. Se você observar, as contravenções penais é a nossa terceira coluna em cada período de tempo. Ela passou de 23 para 24, depois para 25 e depois para 26. Mas, é aquilo que eu disse para vocês, se pensasse em casos absolutos, essa afirmativa já seria falsa. Mas, se pensasse nessa representatividade percentual, ela também seria falsa porque os demais crimes não estão reduzindo essa representatividade, mas sim aumentando, ok? Então, a afirmativa, essa assertiva, ela também é falsa. Próxima. No período do estudo, os crimes contra a pessoa estão reduzindo e as contravenções penais estão aumentando. Gente, só dá mais uma ênfase nisso, tá? Observa só como foi dito essa afirmativa. No período do estudo, os crimes contra a pessoa estão reduzindo. Dá uma pausa. Do jeito que está falando aí, cara, isso daí é como se ele estivesse indicando o quê? Número absoluto. Número absoluto, a gente não pode afirmar nada, porque não foi nos dado essas informações. Então, eu numa prova dessa já marcaria falso de cara, porque não temos resultados absolutos, beleza? No entanto, fazendo aquela nossa análise em questão de percentual, de representatividade percentual, vamos ver como é que fica, né? Então, crimes contra a pessoa. Observe que crimes contra a pessoa é a nossa segunda coluna em cada período de tempo, ok? Então, ele passou de 27 para 25, depois manteve 25 e diminuiu para 24. Então, a sua tendência foi de redução, tá ok? Então, está correto. E os contravenções penais, como a gente já avaliou anteriormente, ela teve esse aumento na sua representatividade percentual. Então, olha só que bosta que aconteceu na questão, né? Se a gente avaliasse aqui como número absoluto, essa assertiva também seria falsa. Mas se a gente avaliasse como representatividade percentual, essa assertiva é verdadeira. Então, olha só como é que ficaria. Ó, se a gente estiver avaliando como representatividade percentual, seria isso daí que está na tela de vocês. Falso, falso, falso e verdadeiro, dando a alternativa A. No entanto, se a gente estivesse avaliando como números absolutos, seriam todas falsas.
não tendo alternativa alguma para a gente marcar. Entendido? Então, assim, o recurso eu já preparei para vocês, já mandei, mas a gente vai ter que ficar aguardando aí a interpretação da banca e se ela vai aceitar ou não o que a gente mandou. Entendido? Então, galerinha, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. Espero vê-los em breve, fardados, ok? Muito obrigado, boa sorte a todos. Abraço.